Eu acho um paradoxo ter colegas parlamentares que são contra a correção do imposto de renda em uma política que valoriza o salário mínimo e beneficia diretamente 8 mil trabalhadores brasileiros. Isso também tem um pouco de diagnóstico, lamentavelmente, do nível de certa parte da oposição. A ação de se opor ao governo é tão desesperada que eles não medem o sacrifício de 8 mil trabalhadores brasileiros que estão há pelo menos 10 anos com a política do salário mínimo desatualizada, sem recuperação real do salário mínimo e sem nenhuma política de correção da tabela do imposto de renda. O governo do presidente Lula está apresentando pelo segundo ano consecutivo uma proposta concreta de correção da tabela do imposto de renda, algo que não ocorre desde 2015, no governo da presidente Lula. Então, eu só lamento essa postura de setores, ainda bem que não é toda a oposição, mas de setores da oposição, que para derrotar uma matéria do governo, querem prejudicar 8 mil trabalhadores brasileiros, 8 milhões de trabalhadores brasileiros. A maioria dos senadores dessa casa compreende e sente o drama e as dificuldades que os trabalhadores brasileiros vivem. E a maioria dos senadores dessa casa estão sensíveis à política adotada pelo governo do presidente Lula de recuperar o poder aquisitivo do salário mínimo e só se recuperará o poder aquisitivo do salário mínimo com uma combinação de recomposição do poder de compra combinado com a correção da tabela do imposto de renda até o limite de R$ 5.000, que este é o horizonte a ser alcançado, conforme o presidente da República prometeu em campanha. A emenda é apresentada por aqueles que não fizeram a recuperação do poder de compra do salário mínimo, por aqueles que não fizeram. É uma emenda irônica. Aqueles que não fizeram tentam, de alguma forma, tumultuar quem está fazendo. Então, eu tenho certeza que o plenário aprovará o texto do projeto, conforme veio da Câmara dos Deputados, para dar continuidade à política de recuperação do valor do salário mínimo. E esta política é combinada com duas ações: recuperação do poder de compra e correção da tabela do imposto de renda. O governo do presidente Lula fez no ano passado, o governo do presidente Lula está fazendo este ano e continuará fazendo nos anos seguintes. Sem nenhum tipo de responsabilidade, aqueles que não fizeram, claramente buscam tumultuar quem está fazendo. Destaque-se o seguinte: está sendo feito algo que desde 2015 não é feito. O governo do presidente Michel Temer não fez zero de correção da tabela de imposto de renda, fez zero de política de valorização do salário mínimo. O governo anterior, durante 4 anos, não fez. E o governo anterior prometeu 5 salários mínimos de correção e fez zero. O nosso governo fez, ano passado e esse ano, totalizando mais de 10% da correção da tabela do imposto de renda nos 2 anos. Vamos chegar ao horizonte de correção. Mas eu acho que deve ser valorizado, e acho que por todos, deve se destacar o que está sendo feito, o que não foi feito. Os trabalhadores brasileiros passaram quase 10 anos, passaram 8 anos do governo de Michel Temer e do governo anterior, sem correção da tabela do imposto de renda, sem recuperação do poder de compra do salário mínimo. É o nosso governo que está fazendo isso. Está fazendo, vai continuar fazendo e fará isso gradualmente, ano a ano, até chegar ao teto prometido em campanha. E sendo o caso, e tendo condições das contas públicas, passando desse teto.